Gurizada, o negócio é o seguinte, o episódio Ferreira é emblemático. O caso Ferreirinha escancarou a desorganização que existe no departamento de futebol do Grêmio. O técnico Filipão não escondeu o seu descontentamento. O vice de futebol do clube, Marcos Hermann, tentou amenizar a situação colocando panos quentes. Mas o fato é o seguinte, o Grêmio está perdendo o seu principal jogador da temporada por apenas 4 milhões de euros. E justamente no momento mais crítico da equipe no Campeonato Brasileiro. A gente fala sobre isso neste vídeo. Eu estou te convidando para que tu faça aqui a inscrição no meu canal, ative as notificações ali no sininho. Tá valendo o teu like se tu aprovar meu conteúdo e tu é muito bem-vindo também nos comentários. Estou rodando a vinheta e na volta a gente fala sobre este caso que escancara, que mostra para todo mundo que há uma desorganização no futebol gremista. São duas situações num mesmo episódio que mostram que a gestão do presidente Romildo Bolzan precisa rever o planejamento no seu departamento de futebol. A primeira e a mais relevante, a mais importante. Em meio ao momento mais crítico da equipe no Campeonato Brasileiro, em que o fantasma do rebaixamento ronda a arena e ele é real, o risco existe, embora o Grêmio ainda tenha tempo para se recuperar e sair desta zona de risco na competição. O Grêmio está perdendo o seu principal jogador na temporada. Como o Douglas Costa ainda não deu a resposta que se espera e a qual ele tem condições de executar e apresentar dentro de campo, o principal jogador do Grêmio na temporada 2021, que começou lá com reta final de Campeonato Brasileiro, decisão na Copa do Brasil, é o Ferreirinha. E o Grêmio está perdendo este jogador por apenas 4 milhões de euros, 24 milhões de reais. O Grêmio recebeu ontem um comunicado, um documento do clube norte-americano Atlanta United, que vai depositar a multa rescisória. Como o Grêmio perdeu boa parte do percentual do Ferreira, ficou com apenas 50%, a multa é de 8 milhões de euros, o Grêmio vai ganhar 4 milhões de euros. Então aí já se escancara, já se mostra aí como o Grêmio não conseguiu resolver bem esta situação. Lá atrás, o Grêmio deixou para ir renovar com o Ferreira, depois de surgir o conflito judicial. O Ferreira entrou na justiça demandando contra o clube. Depois de muito tempo, o Grêmio conseguiu fazer um acordo com o jogador e fez uma renovação e que entregou um grande percentual do passe para ele e para o seu empresário. O empresário do Ferreira, o Pablo Bueno, deu um nó nos dirigentes gremistas e agora se sabe que esta negociação por parte do Grêmio foi conduzida por Carlos Amodeu, embora eu tenha que jogar também na responsabilidade do presidente Bolzan e do vice de futebol à época, Paulo Luz. Mas o erro é lá atrás. Ele é ainda anterior a Paulo Luz, quando o Grêmio não enxergou o potencial deste jogador. Foi emprestando ele a clubes de menor expressão. Quando ele surge, já estamos numa reta final do seu contrato e o Grêmio se vê obrigado a aceitar todas as imposições, todas as condições colocadas pelo empresário do jogador. E o Grêmio perde um percentual representativo do passe, fica com apenas 50%. A multa é baixa. Para o potencial desse jogador, a multa é de apenas 8 milhões de euros e o Grêmio fica agora com apenas 24 milhões de reais pelo seu principal jogador na temporada. Episódio parecido está acontecendo agora com o Juan. O Grêmio não teve habilidade, não teve competência para fazer a renovação com o jogador e está perdendo o grande zagueiro que há no grupo com potencial de futuro por apenas 5 milhões de euros. O Sassuolo da Itália está comprando o zagueiro Juan do Grêmio por 8 milhões e 300. O Grêmio vai ficar com 5 e o Novo Hamburgo, ou a quem o Novo Hamburgo já repassou esse percentual, paga mais 3.300. Ou seja, o Grêmio está perdendo o Juan, que é um substituto imediato, presente para o Jeromel, que cada vez mais frequenta o departamento médico, por conta também da sua idade mais avançada, 35 para 36 anos, por apenas 5 milhões de euros. O Sassuolo está pagando pelo Juan o mesmo valor pelo qual o Internacional vendeu o Bruno Fux. Eu vou te perguntar para vocês aí, quem joga mais? Bruno Fux ou Juan? Alguém tem dúvida que o Juan é muito mais zagueiro que o Fux e está saindo pelo mesmo valor?
e o Grêmio vai ficar apenas com 5 milhões de euros. Quer dizer, o Grêmio é incidente neste erro de não enxergar o potencial dos seus jogadores da base. Há outros casos, ali atrás, garoto Teté, atacante, também que o Grêmio perde tendo um potencial, tendo um ativo seu que poderia ser muito valorizado. Mas esse episódio do Ferreira nos traz uma outra análise e interpretação muito importante. O Filipão revelou, na entrevista coletiva, que o jogador não compareceu a 3 sessões de tratamento médico, de domingo até terça-feira, e ele estava visivelmente incomodado com isso. O Filipão chegou a fazer um discurso: a gente quer que fique no Grêmio quem fique no Grêmio, quem tem algum carinho, algum afeto, algum amor por esse clube, como eu tenho, disse o Filipão num escancarado recado para o Ferreirinha. Depois, o vice de futebol Marcos Hermann foi questionado sobre este tema e respondeu sobre estas ausências do Ferreirinha aos tratamentos médicos e respondeu da seguinte forma. Ele não esteve ausente dos treinamentos, ele esteve ausente do tratamento médico. E eventualmente a gente não passa no departamento médico, e se a gente não é informado, a gente acaba não sabendo, nem o treinador sabia, ficou sabendo depois. Estando presente no campo, é notório isso, né? É fácil. Às vezes a gente passa no departamento médico, às vezes não passa no departamento médico, isso é normal, isso acontece. E infelizmente fomos tomados de surpresa com essa informação que fazia 3 dias que ele não ia no departamento médico. Observem, eu vou destacar para vocês a manifestação do vice Marcos Hermann. Se a gente não é informado, a gente acaba não sabendo. Nem o treinador sabia, ficou sabendo depois. Gente, que absurdo. É claro que tem que ser informado. É aí que está o erro. Mas, aspas para Marcos Hermann, fomos tomados de surpresa com esta informação de que fazia 3 dias que ele não ia ao departamento médico, fecha aspas. Depois, quer dizer, um jogador profissional do Grêmio, um jogador importante, não vai a um tratamento médico, uma sessão, não vai na segunda e não vai na terceira, e ninguém sabe na arena, 3 faltas teve o Ferreirinha, e aí então o futebol do Grêmio e o técnico foram avisados. Onde é que está o executivo de futebol do clube, Diego Serri? Onde ele estava nesse processo todo que não é comunicado? Ou há alguém, o que eu não acredito, no departamento médico, na área de fisioterapia do clube, protegendo o Ferreirinha, tentando livrar o jogador de alguma punição, porque até então ele não estava sendo negociado com o futebol dos Estados Unidos, com o Atlanta United. Onde está o Diego Serri? O executivo de futebol do Grêmio, é papel dele receber o relatório, avisar a comissão técnica, avisar o vice-presidente de futebol. Gente, o nome disso é bagunça, é desorganização. E isso vazou para a imprensa pelo Filipão. Imaginem vocês quantas vezes não acontecem episódios parecidos e que ninguém fica sabendo. É porque o Filipão estava pé da vida, estava indignado com esse episódio e colocou para fora, desabafou na entrevista coletiva. Quando perguntado sobre a venda do Ferreirinha, falou sobre ele sair, ele falou assim, saiu o Ferreirinha, não sei. O que eu sei é que ele faltou a 3 sessões de tratamento médico. Depois o Marcos Hermann disse assim, é um erro grave esse de comunicação. Não, alto lá, não é erro de comunicação, é erro de planejamento, é erro de processo. Falta um processo no departamento de futebol do Grêmio. E eu não acho que isso esteja faltando agora. Isso falta há muito tempo. Erro de processo de avaliação de jogadores da base, erro de lançamento dos jogadores da base na equipe profissional e erros de processos internos em que nem um treinador e nem o vice de futebol são avisados pela área médica e de fisioterapia de que um jogador profissional falta a 3 sessões de tratamento médico, como se isso fosse normal. E o executivo, o Diego Serri, onde estava a esta altura? Desorganização, bagunça no departamento de futebol do Grêmio, que o presidente Bolzan precisa ter uma ação enérgica, rápida e emergencial, porque senão a conta chega. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, tá valendo aí o like. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.